Bom, hoje estou invadindo o podcast do Grupo Now, porque hoje se invertem os papéis. Hoje eu estou no lugar do Olacir, porque eu vou entrevistar o Olacir. Eu sou o Carlos Casagrande, eu também tive algumas experiências com importação e exportação, que a gente até pode comentar aqui também sobre isso, mas hoje o foco aqui é o Grupo Now, e venho aqui para entrevistá-lo. Olacir, se apresente. Legal, bacana. Hoje os papéis invertidos, mas isso é bacana a gente fazer essa inversão de vez em quando, né? Sim, sim. E eu sou o Lacir, eu sou aqui um dos sócios fundadores do Grupo Now, né? E sou também o diretor executivo comercial da Jornada 4S e aqui da NLG. Hoje vai ser um dia bem diferente, né? Eu acho que responder algumas questões aí dos nossos, né, seguidores e daqueles que estão aí com a gente no YouTube também vai ser bem legal. Mas prazer poder estar aqui contigo, Carlos. Prazer estar aqui com você também. Obrigado por essa posição tocada. Bom, queria começar um pouco como curioso mesmo. A importação hoje em dia, né? Como é que ela está? Ela está diferente de anos atrás? Como é que está essa... o que você pode falar da importação, desses seus clientes que estão importando hoje? Vamos falar um pouquinho do nosso começo, né? Eu já estou no comércio exterior há mais de 30 anos, né? Uhum. Eu comecei exatamente em novembro de 95. Então, são vários anos aí no mercado. A gente passou por várias mudanças dentro do comércio exterior, né? Sim. Principalmente na parte de desembaraço aduaneiro, né? Que foi o nosso start ali. Então, a gente nasceu no desembaraço aduaneiro, né? Era uma Uhum. comissária de despacho, que era o nome que a gente fala, que a gente se dava, né? Para quem fazia o desembaraço aduaneiro. E já naquele tempo, 95, não tinha tanta tecnologia, na verdade, quase nenhuma. Então, eu lembro perfeitamente meu primeiro emprego na área, minha primeira tarefa era ir até os navios para conferir carga. Então, eu ia até os navios para poder falar com o comandante, para poder ver as cargas que estavam chegando ali dos clientes da empresa que eu trabalhava. E Uhum. para identificar, hoje a identificação é super tranquila, né? Com documentação já na origem, é totalmente diferente. Naquele tempo a gente pegava o nosso do conhecimento de embarque, que a gente chama de BL, Sim. e ia até o navio e depois também até o terminal e para verificar se a carga estava ali. A gente chamava assim, eu que dizia pro cliente que a carga estava no terminal Olha só. naquele tempo. Então era muito diferente. E eu lembro muito bem que eu cheguei no escritório, porque eu fazia essa parte externa e tinha que voltar para o escritório com a documentação. E aí eu vi aquele monte de máquina de escrever nas mesas, umas máquinas de calcular, umas calculadoras grandes assim, que fazia barulho, saía aquele monte de papel, e era muito barulhento, né? Telefone tocando, era outro mundo, né? Sim, sim. Sem tecnologia. E eu lembro o Josivaldo falando, porque o Josivaldo já trabalhava com isso, né? Um dos donos aqui também. E ele emitia um documento que eram 7 vias, que era a declaração de importação, ADI. Aham. E eram 7 vias que tinha que pôr na máquina e escrever. Tac, 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 tac. E Nossa. tinha que sair, e se você não saísse, você tinha que datilografar tudo de novo, né? Então, Sim. e a DI, né? Isso é coisas do nosso tempo, né? Era perfurada, era muito diferente, né? Desse tempo, 95 para cá. E aí, quando nasce na importação, nasce o Siscomex, que é o sistema, né, do comércio exterior para importação. E aí, nesse sistema foi uma loucura, porque a partir dali não podia mais ter esse documento datilografado. Tinha que ser esse documento, né, dentro desse sistema novo que o governo tinha implantado. E aí foi uma loucura, porque nem todo mundo estava preparado, né? E a gente trabalhava numa empresa e essa empresa teve que contratar uma série de empresas de tecnologia da época para desenvolver um sistema que conversasse com esses Comex. Então foi aquela loucura, quase ninguém conseguia fazer os registros da ADI. Nossa, Então, eles criaram um sistema sem
que vocês tivessem um para conversar. Exato, exato. E aí eles falaram, você pode usar o sistema direto dentro da base do governo. Ah, tá. Porém, né, era muito difícil. E fora que a conexão era mais lenta, não tinha essa responsividade que tem hoje, né, a internet. Então, você imagina essa loucura. Todo mundo tentando registrar a DI, não tinha Não. internet suficiente para poder fazer aquilo acontecer. E olha que a gente tinha clientes super grandes lá, né, que era General Motors, Adidas, a Gillette, eram clientes que eram vários processos, vários containers, todos os dias chegavam no porto. Imagina você ter que liberar tudo isso. Então foi um tempo tenso, né? De uma mudança muito significativa no comércio exterior, principalmente na importação. Então mudou muito, mudou demais. E hoje com a inteligência artificial, ela muda alguma coisa? A inteligência artificial já está dentro do Syscomec? Sim, Como é que está funcionando isso? Hoje a inteligência artificial está em todo lugar, né? E não poderia ser diferente aqui também na importação. Inclusive a do INPE, eles não abrem, né? O governo não abre que usa a inteligência artificial para fazer todas as correções, para buscar todas as informações sobre os clientes sobre os importadores que estão trazendo mercadoria lá de fora. Eles não falam, mas eles usam a inteligência artificial sim para fazer toda essa organização de dados para poder simplesmente organizar e não ter fraudes, né, de importação não controladas por eles, né? Então existe sim, a inteligência artificial está lá e está no nosso escritório também. Hoje a gente usa a inteligência artificial para identificar e gerar os códigos dos NCMs, né, das mercadorias. A gente usa para poder ajustar nomenclatura e descrição da carga para poder colocar no catálogo de produtos. Então, hoje a gente usa muita inteligência artificial e agentes feitos por nós mesmos, até para poder dar follow-up para cliente. Então, hoje a gente usa bastante. E eu acho que isso vai ser, agora não tem como, né? Sim. É algo que a gente vai ter que usar ainda mais, né? E deixa muito mais prático, né? Na verdade, só transforma um pouco. A inteligência artificial, para mim, ela veio para dar velocidade, né? Em tudo que a gente quer produzir, seja uma descrição da mercadoria, seja numa análise mais profunda, se o contexto daquela importação merece mais cuidado, aí a inteligência artificial vai nos ajudar ali a identificar algum gargalo que talvez a gente conseguiria, mas com um pouco mais de morosidade. E ela, assim, acelera esse processo e a gente ganha muito tempo e o cliente também, né? O importador também ganha esse tempo e assertividade para não dar erro, porque quando eu coloco essas informações, né, em bloco lá hoje no do INPE, eu não posso colocar a informação errada porque ele bloqueia a minha carga, né? Sim, sim. Então, a mudança, sim, é absurda. No comércio exterior, a mudança ela é basicamente diária. Todo dia tem novidade. O governo coloca novidade, né? Sistemas novos, até mesmo softwares que integram o nosso sistema com o sistema do INPE. Então, todos os dias tem muita novidade. Mas essas mudanças que foram mais sentidas foi em 97 no Syscomex e agora com a do INPE em 2026. Bacana. Outra curiosidade que eu tenho para os empresários que estão começando, né? Porque você trabalha com várias empresas grandes que já entendem do negócio, já estão há muitos anos, mas essas que estão começando e têm enfim, uma pretensão de começar e outros que estão começando. O Grupo Now, ele ajuda, por exemplo, a escolha do produto, ou de repente ele direciona, olha, esse produto talvez não seja o ideal, ou de repente o seu novo cliente, ele tem um produto, mas não sabe onde encontrar. O Grupo Now tem um escritório na China que eu sei, né? Então essa comunicação que vocês têm, como é que ela, na prática, como é que ela ajuda o novo empresário? Hoje a gente divide, né, o grupo nas empresas que é de estatar esse novo cliente, né, que é a Jornada 4S, que ela identifica nesse novo cliente a probabilidade dele sim importar.
Então, a gente fala de viabilidade, né? Então, por exemplo, ele chega para a gente, acontece vários, né? Olha, eu tenho um dinheiro, eu não sei o que fazer com o dinheiro, e eu queria começar a importar. O que que você me fala? O que que eu posso Ai, do importar? zero Do mesmo. zero, do zero. E aí ele fala assim: ah, eu tô vendo aí que tem muita bicicleta elétrica no mercado, eu tô vendo que agora o que todo mundo mais traz é produtos de academia. O que que você me aconselha? O que que eu posso fazer? E em alguns momentos, dependendo desse cliente e do dinheiro que ele tem ali para poder fazer um projeto, a gente indica alguns produtos, né? E hoje, por exemplo, produtos de cozinha, isso, né, potes, talheres, né, esses utensílios domésticos, né, é os que mais tem lucratividade, né, então tem mais margem de lucro para você revender aqui no Brasil. Então, se você tem um valor para investir, a gente aconselha esse produto. E também tem um valor maior, a gente aconselha. Se você tem um valor bem Substancial, né? substancial para poder fazer investimento em importação, aí a gente vai para outros mercados, né? Que é de Uhum. academia, que é o da bike elétrica, porque você vai precisar de investir um dinheiro maior ali. Então, a gente aconselha esses outros, porque tem margem no mercado ainda e ainda está no momento. Né? Ainda pode fazer. Então acontece sim, de clientes sem ter nenhuma ideia do que fazer para importar. E tem os outros que já vêm com produto, só que eles não sabem como fazer esse produto chegar até aqui. Sim. Né? E aí a gente ajuda nisso. Como que a gente ajuda? Por exemplo, um cliente chegou e falou para mim: Olá, Ciro, eu queria trazer roupa. Roupa, porque eu vejo aqui mais made in China, made in China. Eu queria trazer roupa. Eu já produzo alguma coisa aqui, mas eu queria trazer direto da China já pronto, né? Aí eu falei, ó, pronto tem um problema. Você precisa ter muita grana para trazer a mercadoria, porque você precisa de trazer muito. Aham. Porque e lá na China é assim, você põe numa máquina e essa máquina faz 5.000 camisetas da mesma cor. Sim. Aí vai pôr os shorts, são os shorts do mesmo tamanho, da mesma cor, 5.000 peças. Então, você precisa Tem volume, ter né? volume de venda aqui no mercado para você poder comprar lá, para valer a pena. Você pode fazer compras menores. Uhum. Não tem proibição na China de você fazer compras menores, mas não vai fazer sentido economicamente para você Aham. aqui, porque você não vai conseguir revender no preço que você precisa, né? Claro, claro. Então, aí eu dou sempre o exemplo. Você quando vai lá na Havan, você vê a Havan, tem cento e poucas lojas. Não, tá para 100 lojas, não lembro agora direito o número. 100 lojas a Havan tem para poder pôr toda aquela Aí mercadoria. vale a pena. Vale a pena. Então, eu teria containers, mas containers só de calça jeans, né? Sim, sim. É, Então, assim, muda o jogo quando você tem para quem vender. claro. Agora, aí fala assim, não, mas eu quero um alto ticket. Beleza, alto ticket aí você faz um menor número de peças, vai gastar mais dinheiro, mas você tem uma venda aqui mais direcionada, né? Aham. Então, a gente ajuda esse cliente para entender esse mercado. E também, às vezes, o cliente vem com olha, eu sei porque eu já vendo aqui no mercado panela. Aí ele fala, agora eu quero importar a panela. Aí, beleza, pode importar. Tem um preço bacana a panela lá na China. Preço que faz Sim. super sentido. Só que toda panela tem uma certificação do Inmetro aqui. Uhum. E essa certificação, dependendo da quantidade que você traz, inviabiliza a importação. Claro. Completamente. Hoje, uma certificação aí custa em torno de 25 a 30 mil reais. E aí você vai pôr essa aí para 1 ou 2 anos, para você poder usar essa certificação das panelas que você quer trazer. Se você não trouxer a quantidade, você não consegue diluir esse custo, Aham. e aí o preço fica mais alto do que no mercado, que Claro. você compra no mercado para revender. Então a gente vai dar essas informações, essas dicas para que esse novo importador faça a escolha certa, assertiva ali, no sentido de eu tenho dinheiro, eu vou investir, mas eu não vou perder porque eu tenho uma consultoria ali que me ajuda a entender qual mercado eu tenho que entrar, qual mercado eu tenho que testar, qual tipo de produto eu tenho que trazer, e assim a gente viabiliza aquele dinheiro que ele está disposto a gastar, né? Você esteve na Canton Fair agora. E o que que você me diz da Canton Fair? Eu queria saber a sua percepção da Canton Fair em si, mas também linkando com essa última pergunta aqui. ah, esse novo
empresário, compensa ele estar lá presencialmente, estar contigo, fazer esse passeio contigo, conhecer pessoalmente o fornecedor, ou simplesmente você dá enfim, essas suas dicas e tudo, você indo até lá, porque você já foi várias vezes, Aham. né? Como é que foi essa última? Então, eu tenho até um vídeo que a gente tem aqui no canal, Ah, do é? canal da jornada, que eu Hum. falo sobre o momento do cliente para ir ou não para Canton Fair, quem deve ir, quem não deve ir. Eu falo que a Canton Fair, ela abre a consciência. Uhum. Então, para quem tem um nível de consciência ainda sobre China, ainda baixo, ele abre esse nível de consciência, porque lá você vai ter acesso aos maiores fornecedores, né? E são milhares de fornecedores dentro do teu mercado, A dentro do teu diversidade nicho. é A diversidade é impressionante. enorme, é enorme. E além disso, quando você dentro do teu nicho, você tem várias oportunidades ali de não só do produto, da qualidade dele, porque a qualidade da China tem de A a Z, tá? Isso não tem discussão. Quanto maior a qualidade, o preço também tem um preço adequado, né? Então é justo. Mas assim, ele tem acesso a todos eles. Ele tá vendo o produto na mão. Tá, então ele vê a possibilidade de negociação direto com eles. Uhum. Então isso muda o jogo para aqueles que realmente querem mudar o seu nível de consciência. Sim. Porque dá para você fazer por aqui, usando toda a nossa estrutura, tanto aqui no Brasil quanto na China, para poder fazer essa importação sem problema nenhum. Você não vai ter problema. Eu tenho vários clientes aqui que eles foram para a China na quarta importação. Eles já tinham feito 3 importações, a quarta ele resolveu ir, porque ele queria conhecer o seu fornecedor lá. Então foi convidado pelo fornecedor, inclusive, para ir na fábrica. Aí ele aproveitou, foi na Canton Fair, viu novos fornecedores, ficou ali de queixo caído, pode ser assim, de tantas novas oportunidades que ele encontrou na feira para compor todo o seu nicho de produtos que ele vende aqui no mercado nacional. Então, para ele foi uma abertura de consciência. Por mais que ele tenha vindo já de importação, então ele fez várias importações antes de chegar até a China. Então, na minha opinião, vale muito a pena se você tem dinheiro para isso. Uhum. Você tem um dinheiro reservado para isso, vale muito a pena. Se você fala assim, não, ou eu tenho dinheiro para ir para Canton Fair, ou eu tenho dinheiro para importar. Eu aconselho você a usar a nossa consultoria, fazer essa importação e depois na próxima você vai. Você já experimenta importar, Uhum. né, antes de estar na feira. Então, mas se você tem essa possibilidade, a gente aconselha aí com a nossa companhia lá, né? Uhum. Quando a gente fala que é uma consultoria 24/7. Então a gente está ali o tempo inteiro com o cliente, Você já acompanha dando o cliente. dica, acompanhando ele no stand do fornecedor, na fábrica, se necessário, fazendo toda a parte de tradução, né, e intérprete lá junto com ele para Uhum. poder ter melhores cotações junto aos fornecedores, além do conhecimento do mercado chinês no todo, né, e a cultura chinesa que também é fantástica você conhecer. Eu tive algumas experiências com exportação e eu vejo a dificuldade que é para encontrar empresas responsáveis, empresas importantes e que sejam ah, seus aliados, né? Eu já caí em muitas fraudes nessa Nossa. brincadeira toda aí. E aqui a gente tem uma empresa realmente, né, com anos de experiência. Como é que funciona essa assessoria, na verdade? Vocês ganham junto com o cliente ou vocês ganham apenas pela importação e exportação? Ou como é que funciona isso exatamente para que esse novo cliente que tenha interesse de vir para cá, porque pode ser que ele pense também, puxa, eu vou ter mais um sócio? Você entende o que eu quero dizer? Eu queria que você desse uma explicação sobre isso. O que exatamente o grupo Now Logistics pode oferecer para esse novo cliente
e que ele não fique pensando que você vai ser um sócio dele. Então, na verdade, ele já entra, quando entra na importação, principalmente, ele já entra com um sócio que é os impostos, né? Que é o governo. Então, ele Exato. já tem ali uma média aí de 60, quase 60% ali que ele vai pagar de imposto de importação, IPI, ICMS, PIS/COFINS. Então, ele já Sim. tem uma carga tributária ali que já vai deixar o seu produto bem mais caro, né? E claro que a consultoria, ela não é de acordo com a tua mercadoria ou com o valor que você traz. A gente tem um preço da nossa consultoria que ela vai do gerenciamento de importação. O que é o gerenciamento de importação? Para a gente, no mínimo detalhe, é quando esse cliente, ele resolve importar. Então, ele faz uma consultoria com a gente para a gente buscar esse fornecedor para ele. Aí encontrou esse fornecedor, deu bom preço para ele, ele entendeu como vai ser, como vai chegar essa mercadoria aqui e no preço que ele quer. Ok, a partir daí a gente entra com o nosso gerenciamento. O que é o gerenciamento? Eu estou lá na China, eu faço controle de qualidade, auditoria de fábrica, eu estou lá acompanhando a produção dessa mercadoria e embarcando essa carga dentro de um container dentro do navio. Então, Fica tranquilo aqui. e ele vai O ter... cliente, né? O cliente fica tranquilo. Ele vai ter todo o acesso às informações já com a parte da jornada 4S até a carga estar estufada no container dentro do navio. A partir dali, a NLG, que é a parte que faz a parte operacional logística da importação, vem e faz todo esse trabalho. Pegando esse container, colocando no navio, entregando aqui no porto de destino, fazendo o desembaraço e transportando até a casa do cliente. Então, É um porta a porta. É um porta a porta. E tudo isso, depois, se eu conseguir aí, acho que o Gigas consegue colocar, a gente tem um aplicativo, inclusive, que o cliente ele recebe assim que faz a sua importação. Esse aplicativo ele vai dizer em que fase esse container está. Está na fase de produção, na fase de mar, não, já está no desembaraço, está só aguardando a entrega. Ótimo. Ele tem toda essa dinâmica de follow-up para o cliente não ficar perdido. Ele pode fazer isso sozinho, pode perguntar para a gente também, mas a gente também deixa ele bem à vontade para, através do aplicativo, fazer essa dinâmica de informação. E na exportação, ela é o contrário. Então, eu tenho o exportador aqui, que eu também auxilio ele em toda a documentação, para ele fazer o packing list, a nota fiscal, a commercial invoice, e ajudo ele na estufagem desse container no pré-stacking. Quando ele já, minha carga está pronta, eu pego essa mercadoria dele, coloco no Redex nosso aqui, aí estufo o container e ajusto com o pré-stack junto com o armador, e embarco essa carga e entrego no porto lá de destino, lá no exterior. Então, a gente faz toda essa dinâmica tanto na importação, quanto aqui também da exportação. Aí você fala, mas você está em todo lugar? Eu falei, eu estou em todo lugar por quê? Porque eu faço parte de um network de agentes de carga e de despachantes aduaneiros que estão em mais de 180 países do mundo. Então, fazendo parte, todos esses agentes, eles têm que ter a mesma característica de tempo de experiência no mercado internacional, saber fazer o desembaraço, como é ele faz a liberação da carga. Então, tudo isso é muito, muito feito pelo nosso network, né? Então, a gente se encontra, inclusive, uma vez por ano com todos esses agentes, a gente faz reuniões um a um com eles para poder ajustar, né? Ajustes finos ali. Olha, você demorou um pouquinho para me mandar o documento. Olha, você não me mandou o dinheiro quando eu precisava. Então, a gente faz esses ajustes finos, mas sempre todo ano para que o cliente, né? Tanto o importador quanto o exportador, ele não sinta nenhum tipo de desgaste no momento que a carga dele tá em trânsito, né? Bacana. E já tem previsto aí a próxima viagem da Canton Fair? Canton Fair. Canton Fair, ela acontece em 2 edições por ano, né? Então, a gente foi na 139 agora, em abril, e a próxima 140 é agora em outubro. Começa dia 15 de outubro. Outubro. Então, Mês do meu aniversário. Vamos com a gente para comemorar lá. O Juliano, né? Que ele vai junto. Ele passou o aniversário dele comigo no avião. Puxa vida. E justamente 15 horas do aniversário dele foi dentro do avião, porque
Porque foi bem no dia, a gente viajou, saiu daqui no dia do aniversário dele, aí quando deu meia-noite que a gente embarcou, era por volta da meia-noite e 40, do dia 15 que é o aniversário dele. E aí a gente chegou em Dubai, meia-noite de Dubai, então ele passou as 24 horas do aniversário dele entre avião e os transfer para poder chegar lá na China. Ele falou, tudo bem, isso acontece, né? Mas vai com a gente e te bateu parabéns para ele lá no avião, foi muito engraçado. Mas assim, aí a gente deve sair daqui por volta do dia do 13 de outubro, para já estar lá 14 para dia 15, a gente já iniciar a nova edição aí da Canton Fair. E, logicamente, para dia 16 poder ter o bolo para mim. Aí, estando lá, a gente tem um bolinho lá, tranquilo. Cantando na Canton Fair ali. Bolo chinês. Aí eu não sei se vai gostar muito, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas o bacana da viagem da 4S é que também não é só exclusivamente para estar lá na Canton Fair, né? Também aproveita a viagem para fazer alguns passeios. Exatamente. O que a gente pensou? A gente fez muita pesquisa, né? E veio muitos clientes que eles queriam estar em mais de uma fase. Então, a maioria das empresas que concorrem com a gente, elas levam os clientes em uma fase. Então, o cara escolhe uma fase, quer a primeira, quer a segunda, quer a terceira. E aí, às vezes, o cliente quer a primeira e a segunda, e não tinha essa oportunidade de ficar nas duas. Ou se ficasse nas duas, ficava muito extenso o tempo e também monetariamente também não compensando. E a gente pensou nesse pacote que a gente chama de pacote híbrido. Então, o cliente vai com a gente vai chegar na China por volta do dia 15, vai chegar no dia 15 e no dia 16 já está indo para a feira. A gente fica 3 dias na feira, né? E aí, da primeira fase, 17, 18 e 19, é a primeira fase da feira. Aí tem 3 dias de folga para poder chegar na segunda. Aí a gente aproveita esses 3 dias. Aí o que a gente faz? A gente pega e leva o pessoal para Hong Kong. Aí eles vão, a gente fica em Guangzhou, né, no sul da China ali, Guangzhou, Shenzhen, a gente vai para Hong Kong. Aí em Hong Kong a gente passa um dia lá, tem vários passeios, né? Quem gosta tem Disney, né? Mas também tem o passeio do Buda, que é muito legal, e aí geralmente esse passeio que a gente leva o pessoal, faz um city tour ali por Hong Kong e vai no Buda, na ilha de Lantau, a gente faz esse passeio. Nesse mesmo dia a gente já vai para Macau, para conhecer os cassinos, né? Depois de Las Vegas é o maior local do mundo de cassinos. Na verdade, eles em arrecadação, né, em faturamento, parece que ele é maior do que a própria Las Vegas. Nossa. Porque realmente a Ásia toda ali gosta muito dos jogos. E Macau é lindíssima, né? Os cassinos são espetaculares. Então, se você puder conhecer, é absurdo de bacana e de bonito, né? Esse Macau. E aí a gente volta para a feira, para a segunda fase. Então pega o finalzinho da primeira fase e o início da segunda fase. Início da segunda. É muito para as pessoas que ainda estão procurando o seu produto, é interessante. Isso, é porque quando a gente volta no dia 22 e 23 começa a segunda fase. Então a gente fica 23, 24 e 25 da segunda fase. E aí no dia 26 a gente vai na volta para o Brasil, a gente volta, geralmente vai por Dubai. Então a gente volta para Dubai e fica um dia em Dubai. Então é mais um dia de passeio. City Tour em Dubai, vai nos locais lá mais bacanas, tem o jantar no deserto, né? Andar de camelo, essa experiência é bem bacana. E aí você ainda mata aquela pernada, né? Porque você faz assim, dessa última vez a gente fez isso, né? A gente veio da China, foi para Dubai, 4 horas depois estava embarcando no Brasil. Nossa. Então é bem cansativo, né? E aí, quando a gente faz isso, dessa parada em Dubai, você dá aquela relaxada, passeia, e aí você embarca no outro dia, mais 15 horas, está no Brasil e tá tudo certo. E também dá uma relaxada também entre uma feira e outra, né? Porque a feira, por mais que você esteja super curioso e super afim, você tá com quase 24 horas, né? É verdade. De diferença de fuso e fica mais tranquilo, né? Com certeza. Eu até falo pro pessoal, né? Você tem que realmente ter essa descompressão aí, que senão você não consegue, você não consegue nem muita nem fazer oportunidade, né? Muita diversidade de produtos, você fica...
Inclusive, você precisa não, mas o ideal seria você ter um foco mais ou menos do que você quer, né? Porque É, se você chegar lá não sabendo zero do que você, quero procurar algo que dê certo no Brasil, você vai ficar louco, né? vai ficar. Nesse vídeo que eu falo sobre isso, né? Que muitos vão perdido e voltam pior ainda. Porque você vê coisas e, meu Deus, o que eu faço? Quero Eu isso, quero quero fazer, isso, quero isso. não quero mais isso, eu quero aquilo. Aí até a gente que está prestando a consultoria ficava, o que você quer de verdade? Vamos lá, vamos parar, vamos respirar aí, para a gente poder concentrar realmente naquilo que você quer e precisa aqui, né? Então você tem que Uhum. ter muito foco. A gente fala, é legal você ver as coisas, mas você faz o seu. Qual é o teu mercado? Eu tenho um nicho e eu tenho que trabalhar esse nicho. Beleza, fui nesse nicho, trabalhei, e aí eu vou ver as outras novidades, as outras oportunidades que vão surgir. Então, com certeza vão surgir e você vai poder aproveitar. Mas só que tem que ter foco para não se perder, para não ficar pior ainda do jeito que você chegou. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo convite de estar aqui no seu Que legal. lugar. Foi muito bom. Não, eu que agradeço. Assim, é bom a gente poder esclarecer para um público teu, que você é empresário Sim. já, e conhece muitos empresários que às vezes têm essas dúvidas, né? Tem essa dor de não saber que o mercado internacional é o futuro, né? E, na Exato. verdade, é meio presente com o futuro, né? Mas o futuro, sem importação, qualquer empresa, ela aqui no Brasil, no mercado brasileiro, se a empresa não importar pelo menos alguma coisa, ela é afadada a morrer. Porque dependendo do seu nicho, mesmo o mercado nacional não dá conta de produzir na medida que a gente necessita. Então, você precisa usar a importação a seu favor. E hoje a gente tem a China como o maior mercado exportador do mundo. Ele exporta para todos os lugares do mundo e para o Brasil é um dos maiores mercados dele. E também hoje a gente já está trabalhando com Índia, né? E que Índia, Taiwan, toda aquela área na Ásia que também está fornecendo muitos produtos interessantes aqui para o mercado brasileiro. Então, Interessante. é importante estar ligado nisso, né? E aqui a gente fala sobre isso o tempo todo, né? Fala sobre as oportunidades, sobre os países emergentes aí que estão exportando mais para cá. Então, é interessante ficar sempre atento a tudo o que acontece no mercado Isso é internacional. importante também deixar bem claro aqui que a gente está falando de China, 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 mas não é só a Não, China, é só a né? China. Vocês trabalham com todos os países possíveis Aham. e que o cliente chega aqui e precise de algo da Itália ou precise de algo de qualquer outro lugar, Sim. é a mesma coisa, né? Apesar de a gente estar falando muito de China. É porque a gente tem o conhecimento de todos os mercados, por conta do network que a gente tem com os agentes do mundo inteiro, né? Então, eu preciso trazer algo da Alemanha? Tranquilo, eu vou trazer. Principalmente partes de peças, né? Automotivas, a Motores, gente né? traz muita coisa ainda da Alemanha, né? Ainda Uhum. tem muita coisa de lá, fora as marcas, né? Uhum. Estabelecidas, como Fiat, Volkswagen. Então, esses aí têm os locais que eles têm que trazer essa peça já desses países deles, né? Sim, Então sim. a gente também está estabelecido lá através do network que a gente tem para poder facilitar a vida do importador e também do exportador, né? Então a gente ajuda a levar o café para a Europa, né? Daqui na exportação, café para a China. Então a gente tem bastante experiência nisso. São mais de 30 anos de experiência nossa. Josivaldo, mais 34 anos. Eu aí mais de 30 anos, Juliano também. Aham. Então a nossa experiência conta demais. E com a empresa, o Grupo Now aí já mais de 20 anos, né, trabalhando com isso. Perfeito. Tá certo? Sabe o que eu percebi aqui? Que tem algumas camisas aqui na parede, depois até a gente pode mostrar aí. O que elas significam? Elas estão assinadas? Conta a história dessas Conto camisetas. sim. Então, a primeira camisa é a camisa do Brasil aqui, né? Então, a primeira história é dessa daqui. Essa camisa da seleção brasileira foi o Juliano, né? Juliano estava no network, nesse grupo de network nosso. Uhum. Ele foi para fazer o 1-1 com os nossos agentes. E era no Vietnã. E aí, chegando no Vietnã, ele ouviu, falou. Um dos nossos parceiros que estavam lá, ele falou: eu vou para Canton Fair.
Mas ele falou, o que é Canton Fair, tal, tal, tal. Ele falou, uma feira aqui na China, né? Então, quanto tempo? Eram umas 4 horas de avião ali, Vietnã. Não era tão longe. Aí o Juliano pegou, ligou para mim, falou, Laci, eu tô aqui no Vietnã e eu tenho oportunidade pra gente ir ali na Canton Fair conhecer como é. Eu vou mudar a passagem agora e tô indo para lá. Que ele já tava voltando pro Brasil. Aí eu falei, cara, muda, já vai, né? E aí ele foi. E aí chegando lá na China, na Canton Fair, ele se cadastrou, entrou lá na China e começou a andar, né? E toda vez que ele andava, ele ouvia os brasileiros, né? Conversando, tal, 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 né? Em português, aí ele falou, pô, tá com dúvida aí? Aí ele ajudava. Aí ele falou, poxa, eu tenho que ficar falando, né? Aí o que eu vou fazer? Aí ele saiu no dia, foi andando pelo mercado e viu uma camisa do Brasil. Aí o que ele fez? Comprou essa camisa e exatamente isso aí. Essa é a camisa que ele usou lá. E escreveu: Posso ajudar? Logística Internacional Brasil-China Now Logistics. Uau, que E ideia. aí ele colocou essa camisa e foi desse jeito pra feira no outro dia. E aí todo mundo via a camisa do Brasil amarelinha andando Nossa. totalmente diferente. Naquela Aham. época, então, que não tinha muitos brasileiros para ajudar os importadores lá, e começaram todo mundo a cercar ele, falou, pô, se você pode me ajudar aqui, pode fazer isso. A gente conseguiu alguns clientes, Nossa. foi uma sacada absurda. Aí na outra edição da Canton Fair, aí a gente foi uniformizado, que foi aquela primeira camiseta preta ali, né? Que é a mesma coisa, posso ajudar a logística internacional, as bandeirinhas do Brasil e da China, e até hoje a gente vai sempre uniformizado ali para ajudar os clientes ali. E eu acho que é o nosso, depois que a gente colocou esse posso ajudar, posso ajudar em português, né? Aham. Para o Sim, brasileiro que vai claro. estar lá saber que é com a gente que ele tem que falar, né? Então até hoje a gente faz isso, né? E até hoje de vez em quando ainda hoje vai muita gente com consultoria, né? Já, mas mesmo assim tem algumas pessoas que veem a gente, hoje a gente vai com camisa laranja, e aí eles olham lá, opa, me ajuda aqui, tá, 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 Aham, a aham. gente tá ali para isso. Então essa história é bem bacana, uma sacada muito rápida do Juliano para poder trazer essa ideia de poder ajudar um importador brasileiro a trazer mercadorias da China. Brasileiro, né? Criativo, criativo É, ao extremo. exatamente. Parabéns pela ideia. Você que acompanhou nosso episódio de podcast, para você não perder os próximos, não deixe de ativar o sininho, dá um like aí e compartilha isso para quem você acha que merece ter esse conhecimento também, tá bom? Obrigado!